em ponto, entrando na segunda hora do Acorda Metrópolis, para a gente voltar a falar mais daquela região do mundo, do outro lado do mundo. Vamos falar do Oriente Médio? O Ministério da Saúde da Palestina, que é controlado pelo Hamas, divulgou um balanço das mortes por fome registradas pelos hospitais na faixa de Gaza. 10 pessoas morreram por conta de desnutrição nas últimas 24 horas, e o total de vítimas da fome chega a 111, considerando dados desde outubro de 2023. Essas mortes ocorrem em meio a uma crise na distribuição de ajuda humanitária, principalmente por conta dos bloqueios impostos por Israel na região. A desnutrição atingiu níveis alarmantes na faixa de Gaza em meio à guerra. A Agência das Nações Unidas alerta que a entrada de ajuda humanitária no território cercado segue extremamente limitada. Segundo o Ministério, 534 palestinos feridos foram registrados nos hospitais da faixa de Gaza nas últimas 24 horas. O órgão ainda disse que há um número de vítimas sob os escombros e nas ruas, onde as equipes de resgate e defesa civil não conseguem alcançá-las até o momento. Na terça-feira dessa semana, o Ministério alegou que, enquanto o governo israelense mata de fome a população de Gaza, trabalhadores humanitários agora se juntam às mesmas filas de alimentos, correndo o risco de serem baleados apenas para alimentar as suas famílias. Mais de 100 organizações humanitárias alertaram para a fome em massa que atinge a população da faixa de Gaza em meio à ofensiva israelense. Para entender mais dessa situação, a gente convida hoje a internacionalista Amanda Marini, especialista em Oriente Médio, para explicar mais sobre essa questão toda. Muito bem-vinda, Amanda. Prazer falar contigo. Bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todos os nossos telespectadores. É uma honra poder conversar com vocês agora de manhã aqui no Metrópolis e falar um pouco sobre o que está acontecendo na política lá do Oriente Médio, que a gente vai ver que pode estar longe, mas tem muita coisa a ver com a gente. Exatamente, Amanda. Foi ótimo você já falar abrir com isso, né? Eu acho que a gente podia falar bem nesse comecinho sobre exatamente essa situação tão horrorosa que a gente vê das imagens das crianças, idosos, implorando por comida na faixa de Gaza ali, implorando por ajuda humanitária, né? Porque a ajuda humanitária tem muita dificuldade de chegar ali muito próximo. Amanda, a gente vai ver aparentemente essa situação por muito mais tempo, né? Exatamente, Natália. Mas antes da gente falar do momento tão triste que a gente está vivendo nos dias de hoje, a gente precisa voltar um pouquinho na história. Primeiramente, eu sempre gosto de falar quem que é o Hamas. O Hamas, ele surge como um grupo paramilitar, como um movimento que se levanta durante a primeira intifada, ali entre os anos de 1987 a 1991. Eles são contra os acordos de Oslo, mas é a partir da década de 90 que eles vão ter mais esse caráter, digamos, jihadista. Durante meados dos anos 2000, eles passam a administrar essa porção territorial que é Gaza, que juntamente com a Cisjordânia, lembrando que não são territórios contínuos, fazem parte do que é a Palestina. Mas desde antes de outubro de 2023, quando a gente viu a incursão terrestre militar que eles fizeram e começou mais uma nova guerra dentre as guerras árabes israelenses, a gente já via que existiam várias dificuldades, vários empecilhos para que existisse ajuda humanitária, seja da ONU ou de quaisquer outras organizações, como dos Médicos Sem Fronteiras, a Gaza. Esse cenário piorou de uma maneira muito mais drástica desde 2023, e esse ano, em março e maio, com os bloqueios mais incisivos feitos pela IDF, que são as Forças de Defesa de Israel, a situação tomou uma nova proporção. A ONU reclama, a FAO reclama, e tantas outras organizações, pessoas ativistas da comunidade internacional falam dessa dificuldade, mas o que a gente vê no que diz respeito aos discursos? Israel diz que há uma dificuldade de permitir a passagem, porque acredita que não vá apenas alimentos, e lembrando, quando a gente fala de assistência humanitária, a gente não fala apenas de alimentos, falamos de água e de medicamentos também, falando que é uma maneira com que o Hamas tem para estocar armas. Do outro lado, o Hamas fala que é difícil entrar primeiro
isso faz com que a população morra de fome. Do outro lado, uma das poucas passagens que nós temos a partir de Gaza é a cidade de Rafah, que fica ali na fronteira com o Egito, e o Egito tem uma dificuldade de permitir que isso ocorra por medo de uma migração forçada para o seu território. Porque sempre existe isso nas relações internacionais. Os estados têm uma dificuldade em permitir que entre pessoas, principalmente em casos de refúgio, fugindo de guerras, pedindo asilo político, porque eles falam, olha, eu já tenho a minha população para cuidar. E no caso do Egito, está com uma inflação de mais de 30%. Eles já passam por problemas estruturais, conjunturais muito fortes e temem que haja mais pessoas em condições vulneráveis para que ele tenha que atender e ter toda essa questão da assistência médica. Por outro lado, a gente vê que vários países da região, como o Emirados O sinal da Amanda travou. Hoje a internet tá difícil, hein? Mas daqui a pouquinho ela volta. Ah, voltou. Amanda, voltou. Tinha travado. onde que eu parei, então? Você estava terminando. Você tinha mencionado a questão do Egito também. Tá. O Egito tem muita dificuldade em permitir que a população palestina vá para o seu território, porque o Egito já está passando por muitas questões econômicas, financeiras, sociais, políticas muito fortes. E com isso, como ele vai receber mais uma população vulnerável? Então, há uma dificuldade muito grande em permitir que chegue também ajuda humanitária, porque ele entende o seguinte: se ficar sempre indo ajuda humanitária para aquela localidade ali da fronteira com Rafah, isso vai virar meio que algo já institucional. E eu sempre vou ter que lidar com essa questão. Do outro lado, a gente tem outros países da região ali de MENA, como Emirados Árabes Unidos, como Catar, que tentam fazer uma mediação para ter um cessar-fogo e com ele o envio cada vez mais, e o envio e a distribuição de alimentos, de água e de medicamentos. Mas também ainda é algo que está muito no início, os dois lados, tanto Israel quanto Hamas, têm algumas dificuldades de aceitar. Mas um ponto importante, Natália, que eu queria falar, que infelizmente a gente está vendo toda essa questão da desnutrição, mas a gente não está vendo apenas ela. Há relatos que o número de meningite e de outras doenças virais e bacterianas estão aumentando, se alastrando por toda a região de Gaza, atingindo principalmente crianças. Isso se deve, assim como a desnutrição, com a questão da destruição que a gente está vendo cada vez mais latente ao longo desse ano, que começou em 23, porque mais de 90% do território já foi bombardeado. A gente já tem centrais, como, por exemplo, saneamento básico, de água, de prédios governamentais, de assessorias do Hamas que já foram bombardeadas. E quando a gente tem um bombardeio, por mais que a gente queira atingir um alvo militar, infelizmente muitos alvos civis acabam junto. Isso faz com que a gente esteja vendo um ciclo que se repete, não apenas na questão alimentar, mas na questão de saúde, e não é à toa que a gente vê tantos números de mortes, tantos deslocamentos forçados, e o tempo todo a comunidade internacional, por meio das suas organizações, tentam falar, tentam pedir, mas ainda está muito no simbolismo, ainda está muito numa questão que a gente fala relações de coisa, é a embaixadora da Comissão de Alimentação e Fome da ONU, que é uma tenista, Ons Jabeur, que ela é árabe, ela é muito da causa árabe, ela é tunisiana, que ela vai para a fronteira levar alimentos e fala, a gente tem que fazer mais alguma coisa, o que a gente faz ainda é muito pouco. A gente tem algumas organizações, alguns estados, que tentam enviar alimento, muitos alimentos são distribuídos por helicóptero, as pessoas ficar correndo para pegar, que é uma questão que viola os direitos humanos, algo muito desumano mesmo, e todas as questões fazem com que o Hamas fique tentando dialogar de alguma coisa. Estão vendo? É assim que acontece, porque a gente está numa guerra. Os dois lados não conseguem conversar, e sempre quem acaba sofrendo mais é a população civil, que só queria levar sua vida adiante e que não está nem sempre entendendo o que está acontecendo dentro das incursões militares. E essa continuação de vida, né? Quando as pessoas sobrevivem, elas obviamente ficam desesperadas, né? Sem as suas casas, sem a sua nação.
precisando procurar algum outro lugar para viver, sem nenhuma memória, né? Sem fotos, sem contexto, né? Da sua própria vida, sem vizinho, sem amigo, sem uma rotina de escola, no caso das crianças. É uma situação muito horrorosa, né, Amanda? E a gente vê isso desde o início da humanidade com guerras, né? É sempre assim, e claro, no Oriente Médio a gente vê isso direto, né? Não à toa, a gente acompanha também muitas movimentações migratórias ao longo das guerras e depois também. Amanda, eu queria te perguntar sobre a influência dos Estados Unidos, né? Já que a gente vem falando bastante sobre Donald Trump, principalmente agora que o Brasil virou um foco, né, desde dia 9 de julho com a questão do tarifaço, mas Donald Trump está sempre muito envolvido, né? Ele está no 7º mês, quase 8º mês de segundo governo dele, e ele começou muito forte com a questão imigratória, que inclusive as pesquisas dessa semana lá dos Estados Unidos, de veículos de imprensa dos Estados Unidos, mostraram que a população não está satisfeita com essas medidas extremamente rigorosas e agressivas contra os imigrantes. Os americanos, os Estados Unidos já têm esse histórico, mas que com esse segundo governo Trump ele já começa muito mais agressivo com a questão dos imigrantes e com a questão das guerras e da participação, envolvimento, incentivo, investimento em guerras que não tem nada a ver com ele, como por exemplo no caso do conflito de Israel com o Irã, que ele atacou o Irã sem ter sido atacado, e eu lembro também que agora, também em questão do tarifaço, ele disse que para a Rússia, se não acontecer o cessar-fogo em 50 dias, ele vai fazer o tarifaço de 100% da Rússia e de 500% com quem faz negócios com a Rússia, e mais, nesse mesmo dia que ele fez esse anúncio, ele disse que mandaria mais armas, mais mísseis para a Ucrânia, que o Zelensky comemorou. Então, acho que também é muito importante da gente falar, né, Amanda, e certamente você tem muito a dizer sobre isso e a acrescentar aqui, sobre esse temor, né, dessa participação de um país tão importante e rico, que é os Estados Unidos, no envolvimento em relação a esses conflitos, principalmente de Israel, né, quando os Estados Unidos estão sempre muito próximos. Excelente, Natália. Antes de responder a sua pergunta, só quero pegar um gancho da sua fala, que foi muito bem pontuada, da questão da migração. A questão migratória, ela sempre foi um tema muito sensível nas relações internacionais. Quando a gente vai estudar isso, a gente sempre fala, ninguém migra porque quer. As pessoas, elas migram por uma necessidade de zelar pela sua própria existência. E boa parte das migrações hoje no mundo são no que a gente chama de sul global, ou seja, são nos países em desenvolvimento ou emergente. Por mais que na grande maioria das vezes a gente olhe mais para a questão dos Estados Unidos, da onda migratória que a gente viu na década passada na Europa, hoje boa parte da população está migrando entre os próprios países no continente asiático, no continente africano, aqui na América do Sul. E os países têm uma dificuldade de receber o que é de fora, o que é novo para eles. Porque sempre tem a questão, eu já tenho que zelar pela minha população própria e eu não estou conseguindo. Então, vou ter mais pessoas que vão exigir de uma maneira muito mais forte uma questão do assistencialismo estatal. Segundo ponto sobre os Estados Unidos. É importante a gente entender que os Estados Unidos não estão na região de agora. Isso foi uma construção histórica. Quando a gente teve a Primeira Guerra Mundial, quem que dominava o que a gente chama de Península Árabe, aquela porção ali levante do Golfo Árabe, do Oriente Médio, o Império Turco-Otomano. Como ele perdeu a guerra, as grandes potências na época, que eram a Grã-Bretanha e a França, o dividiram. Então, uma parte ficou para a França, que é aquela parte ali mais Síria, Jordânia, Líbano, e a parte que é o Iraque, Kuwait, Arábia Saudita, ficou com uma interferência maior da Inglaterra. E ao longo dos anos, os Estados Unidos emergindo como a superpotência mundial, principalmente com o início da Guerra Fria em 1945, começou a ter mais ingerência naquela região, com a França e com a Inglaterra diminuindo a sua autoridade. E com isso,
uma série de doutrinas de política externa foram implementadas. Muitas que têm valor até hoje, como a doutrina Carter, de 1980, que ela é de securitização. Ela fala: o petróleo daquela região é de interesse vital dos Estados Unidos. Qualquer potência que tente catar para si ou tomar para si vai ter um problema militar com os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos são décadas, tem toda uma política construída por trás. Isso explica muito essa interferência que a gente vê até o dia de hoje. Porque às vezes a gente fala: nossa, os Estados Unidos estão longe e estão lá querendo fazer uma relação, uma reunião diplomática para fazer acordos acontecerem, para a gente diminuir a influência do Irã. Mas tudo é estratégia, porque aquela região tem recursos que para os Estados Unidos são importantes. Claro que a gente viu uma guinada que a China está entrando mais na região, mas os Estados Unidos ainda são extremamente importantes. E quando a gente fala de guerra, quando a gente fala de defesa, a gente não está apenas vendendo armas. A gente está vendendo PRODs, né, que são produtos de defesa, que são drones, que são mísseis, que são tecnologias de uso dual, que a gente pode usar tanto na nossa vida civil quanto em questões militares. Um exemplo é o GPS, que surgiu durante a guerra que os Estados Unidos fez contra o Iraque, que era de uso militar, e depois foi vendido para uso civil. Então, a gente vê que o Donald Trump, esse ano, fez vários acordos com os países da região com transferência de tecnologia. Acordos na casa de bilhões com a Arábia Saudita, com o Catar, com o Bahrein, com os Emirados Árabes Unidos. Isso leva a um dilema de segurança e uma corrida armamentícia. Por quê? Se está todo mundo se armando, todo mundo vai achar que, olha, alguém vai me atacar, eu vou precisar me armar cada vez mais. Isso vai gerar um barril de pólvora na região. E guerra vende. Guerra é um dos mercados que mais lucram no mundo e é um dos mais, engraçado, que é um dos mais sancionados, que é o mais, se eu vender uma arma para você, você não pode revender. Mas mesmo assim, é um dos que mais lucram todos os anos e é vantajoso ter tantas guerras no mundo acontecendo para eles dentro dessa lógica capitalista comercial. Mas quando a gente vê os Estados Unidos querendo interferir cada vez mais na região, ao mesmo tempo é para vender armas e quando terminar vir com as suas empresas privadas para fazer toda a nova infraestrutura. É o que a gente está vendo com o caso da Síria, que ano passado teve a deposição do Bashar al-Assad e o novo presidente interino que assumiu era um ex-jihadista do braço da Al-Qaeda na Síria e que agora os Estados Unidos estão mandando suas empresas para lá para refazer todo o país que ele destruiu com várias sanções e bombardeios. Então, toda essa lógica, a gente vê que se repete para Gaza, que se repete para toda a questão da Palestina, e claro que com as suas características próprias, mas toda essa questão de destruição, e pegando a minha primeira fala sobre desnutrição, é algo que a gente vê como uma ferramenta de guerra que acompanha em várias e várias guerras e conflitos pela região toda. É isso, a gente ouviu a Amanda Marini, especialista internacionalista, mas especialista em Oriente Médio. Amanda, foi muito bom ouvi-la, é ótimo a gente ter especialistas que consigam trazer de forma muito simples essa questão, né, para que a gente consiga entender um pouco melhor, mas claro, todas as vezes que a gente vai conversar, a gente vai trazer outros lados dessas questões, porque são muitas informações, né? E assim como você sempre pontuou falando aqui comigo, são questões que começam muito lá atrás, né? Não são pontuais de agora. Então a gente sempre tem que voltar um pouquinho para entender a história, esse contexto todo e dessas movimentações todas para ir entender um pouco melhor o que está acontecendo hoje. Amanda, muito obrigada, viu? Foi um prazer. Eu que te agradeço, Natália. O prazer foi todo meu.